Tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like e compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Eu sempre repito quando eu dei a minha opinião a respeito do Felipe Anderson. Pra mim, esse cara não é bagre, tá? Eu não posso acreditar que esse cara é bagre pelo que eu vejo dele com a bola. Claro que o cara às vezes erra um domínio, não é disso que eu tô falando. Mas você vê que o cara não é bagre. Agora, pra mim é o seguinte: Felipe Anderson, ele parece ser um pouco sonolento, né? Ele tem um estilo mais, sei lá, meio devagar e tal. Pra mim, ele parece o tipo de jogador que precisa participar do jogo toda hora para ele não dormir. Ele precisa estar em contato com a bola toda hora, ele precisa ser acionado toda hora, tá movimentando toda hora. Então ele precisa jogar num lugar que proporcione isso a ele. E esse lugar é o meio-campo. Esse lugar é o meio-campo, ele tem qualidade para fazer isso no meio-campo. Segundo, vocês acham mesmo que o Felipe Anderson vai chegar e falar: "Ah, não, Abel, aqui eu não jogo. Na esquerda eu não jogo." Para ou ele sair do time ou então falar: "Pô, peraí, você não parecia esse tipo de jogador, hein? Eu preciso de um jogador que faça o que a equipe precisa." Você acha mesmo que ele vai chegar e vai falar isso pro Abel? Que ele não joga na esquerda? E terceiro, é um jogador europeu praticamente. O Felipe Anderson não é mais brasileiro. É um jogador europeu. Então o cara obedece o que o treinador manda fazer. Mandou ficar na esquerda, faz isso, volta, marca. Ele voltou e marcou. Teve um jogo que ele jogou de lateral, quem não lembra? Foi o primeiro jogo lá contra o Botafogo, se eu não me engano. Foi contra o Botafogo, contra o Flamengo, que ele jogou de lateral esquerdo, praticamente, marcando só. Então, assim, é um cara muito obediente. O cara não vai. Se mandou fazer, eu vou fazer aquilo. Agora, tá na cara que eu não quero saber, o Felipe Anderson, ele faz os três ali do meio de campo. Não, o Felipe Anderson tinha que jogar no meio, velho. Ou de 8 ou de 10. E a bola passar por ele toda hora, ser acionado toda hora. Porque se ele pegasse mais na bola, Fernando, Josino e amigo, se ele pegasse mais na bola, se ele participasse mais de tabela, se ele desse enfiada de bola, igual ele deu no comecinho do jogo, com 15 segundos ele deu uma bola pro Vanderlan. Se ele participasse no meio, eu tenho certeza que ele ia mais acertar do que errar. Ele ia mais acertar do que errar. A gente já tá falando, caramba, é um jogador participativo, é um jogador que cria oportunidades. Porque você vê, é um cara que às vezes faz aquele toquinho de deixar pro cara que vem. É um cara inteligente, é um cara que sabe jogar. Não é craque. Não é craque. Não é Valdívia. Não é craque. Porque precisa de um time, precisa de uma posição, precisa jogar num lugar que favoreça. O Valdívia você podia colocar ele até de zagueiro, que ele ia jogar muito com a bola no pé. Agora, o Felipe Anderson é bom jogador. E bom jogador, para mim, precisa do entorno contribuir. Perfeito. O Luiz fala que, eu não sei se ele tá tão carente aí, querendo falar de Flamengo, mas ele fala aqui, ó. Vocês lembram da live que o Felipe Anderson foi anunciado? O Mangola e o Fernando emocionados falando que o Felipe Anderson era melhor que o Arrascaeta. Bom, pois não sei se você tá falando a verdade, porque a live eu tava sozinho. Depois a gente fez uma eu e o Manga, eu lembro muito bem. Eu fiz um conteúdo sozinho, fiz um conteúdo com o Manga e fizemos uma série de lives depois, tá? E fizemos algumas de Felipe Anderson. De lá pra cá, ô Luiz, não mudou nada, a minha opinião. Eu acho Felipe Anderson o mesmo jogador antes de anunciar no Palmeiras e depois de anunciar. Eu só acho que o aproveitamento dele na ala esquerda é equivocado. E eu acho que muita gente vê isso. Então a publicação aqui, Manga, do 90 minutos, é claro e objetivo. Foi o que você falou. Ele tem alguns recursos que ele usa durante o jogo que são interessantes, mas é um cara que tá perdendo ainda mais a confiança, né? Dá para perceber isso também. Tá perdendo confiança. O Abel, também eu falo uma parada assim para vocês. O Abel falou que ele não tem personalidade às vezes, né? Foi o que ele usou. E o antigo treinador do Porto já tinha falado disso, né? Que ele precisa ter mais risco, né? Gerar mais risco no seu jogo. Mas assim, ele fazia isso. Exceto o Felipe Anderson, muito jovem lá no Santos, no West Ham, ele era esse jogador de. Não sei, hein? Eu não sei, hein? Eu acho que ele já foi, sim. Nos primeiros jogos que ele fez no Santos, ali no primeiro ano dele, ele era driblador. Só que já vem um bom tempo que ele não é isso também. Lá, quando ele jogava pela Lazio, ele é um preparador de jogadas, né? Ou seja, não dá para criar uma comunicação dentro de campo, Manga, na qual o Felipe se aproxima mais do Estevão, ao invés do lateral ficar batendo cabeça com o Estevão, igual o menino lá, o Caio Capita mostrou, que o Giai batia a cabeça com o Estevão e atraía a marcação para o Estevão. Será que o Felipe mais perto do Estevão numa engrenagem de jogo, não sai melhor para ambos, mano? Tanto o Felipe quanto o Estevam? Com certeza. E é o que eu tô falando. É basicamente o que eu tô falando. Vai ao encontro disso que você disse. Ele jogando no meio, ele podendo encostar no Estevão,
Ele podendo toda hora participar encostado no Richard Rios para poder fazer uma tabela. Servir de opção de passe para um Aníbal. Será que ele no meio, participando mais vezes, ele não pegaria até mais confiança para jogar? Porque também me parece que ele está cada vez mais apático, não parece? Não parece que cada vez mais ele está aceitando a derrota? Que ele está aceitando que, pô, não vai funcionar? Então, de repente, cara, para você recuperar a confiança, todo mundo já brincou aqui de jogar bola, ou de se você não joga bola, se você pratica qualquer outro esporte. Se a sua primeira tentativa dá errado, você fala, pô, deu errado, vou tentar a segunda. Se a segunda dá errado de novo, daqui a pouco você fala, putz, hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia. E querendo ou não, aquilo dá uma baixada na tua confiança. E para recuperar a confiança, você tem que fazer uma certa. Você tem que fazer uma jogada certa, um passe certo, uma tabela, um chute pro gol. E aonde é que ele vai ter mais oportunidade de pegar na bola e de acertar? É no meio-campo. E é onde ele pode ter a liberdade de se aproximar de jogadores como o Estevão, do Richard Rios, enfim. Ô, Manga e Fê, rapidinho, só sobre isso. Ô, Josino, só aqui rapidinho. Bota o Maurício em alguns jogos na esquerda e o Felipe Anderson pelo meio. Você tá fazendo jogos que não tem o Veiga, então é uma variação que dá para ser trabalhada aí. Vai lá, o Josino. Só nesse ponto, sobre esse comentário também, tá, Fernando? Porque assim, tem muita questão também, o Fernando e Manga, do Abel não mudar o jogador também de posição ali, porque ele quebra. Acho que se o Abel for colocar o Felipe Anderson na direita para até ajudar o Estevão ali, ele pensa, acho que na visão dele, ele quebra um estilo de jogo dele, por exemplo, um avanço do Rocha para querer ajudar ali, sabe? Que ele gosta desse avanço do Rocha para ajudar. Então, se tiver o Felipe Anderson ali, o Rocha não vai entrar para ter esse avanço. O Mike também vai ficar mais preso. Então, às vezes tem essa questão. Se jogar ele para o meio, ele falou, o Veiga é intocável. Daí ele acredito que ele pensa, não, se o Felipe Anderson for para o meio, ele vai ter que fazer a função do Veiga. E o Veiga, para mim, é intocável, como já foi dito isso, né, na questão do próprio Luiz Guilherme, né, que queria no meio lá assim, daí falou, não, só quando o Veiga não jogar, porque o Veiga é o cara do meio. Então, às vezes tem muito isso, ele não quer quebrar uma convicção dele da posição para colocar outro jogador, então ele fala, então vou colocar esse jogador aqui para ver se ele rende, vou fazer esses testes aqui com ele e insistir nesse teste lá, porque eu não vou me mexer nas minhas convicções. E o Abel tem umas convicções bem claras ali, entendeu? Acho que por isso que a gente fala que jogadores não têm certo espaço em outros posicionamentos. Vou fazer uma pergunta. Vai lá, depois eu tenho uma pergunta. Pode ir. É curto. Porque o amigo falou, pô, mas quem sai no meio? Mas aí vem outra parada. Pô, se você não tem um ponto esquerda, você não pode montar essa equipe de outra forma, velho? Se você tem um jogador que tem característica de meio campo, você tem vários meio-campistas, você não pode montar essa equipe de outra forma? Você tem que encaixar todo mundo no seu esquema de 4-3-3. No seu esquema de 2 pontas. Se você tem 5 meias para jogar, não importa. Um meia vai ficar na esquerda, porque eu quero que tenha alguém na esquerda, porque é assim que funciona. Para mim, não é assim que tem que ser. Eu também. E outra coisa, você falou 4-3-3, mas se a gente analisar, muitas vezes nem tá nessa 4-3-3. Ou seja, ele desperdiça abrir um cara para lá, para a ponta esquerda, sendo que efetivamente ele nem é ponta. Uma coisa é quando você pega na época do Fluminense, que você tinha o Keno de um lado e o Arias do outro, 2 pontas. No caso do Palmeiras, não. Ele tá abrindo o Rômulo lá, ele tá abrindo o Felipe Anderson lá. Então ele já jogou com o Caio Paulista lá na frente. Então, assim, eu acho que dá para fazer variações onde você vai colocar 2 ou até, eventualmente, 3 meias para jogar. Não, e até porque, Fernando, com bola, o Palmeiras segura 3 atrás e o lateral esquerdo sobe como se fosse um ponta. Então você pode ter mais cara no meio campo.